Nesta semana estamos estudando sobre a importância da Bíblia. Vimos que ela é a espada do Espírito, a arma que faz parte da armadura de Deus. Vimos que ela tem autoridade, isso é, ela é normativa. Vimos que ela apresenta a verdade, e a verdade é uma pessoa, o Senhor Jesus Cristo. Vimos que ela é o nosso alimento espiritual. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. A Bíblia Sagrada contém todos os atributos para a nossa alegria atual e eterna, ou seja, a salvação por Cristo Jesus. Quais são esses atributos? São os ensinos, são as orientações, as advertências, os conselhos. Porém, depende da decisão de cada um de nós a apropriação dos seus ensinos. Ora, veja, tem todos os ensinos, eles estão lá, registrados, impressos na Bíblia Sagrada. Mas o que eu tenho que fazer para me apropriar deles? Eu tenho que estudá-los, eu tenho que pesquisar, eu tenho que despender tempo. Se eu não fizer isso, se eu não ligar, eles vão continuar lá. Vão continuar lá para aqueles que quiserem se apropriar deles. Veja o livro de Jó, capítulo 22. Aceita o ensino de Deus e guarde as palavras do seu coração. Isso quer dizer, guarde as palavras na sua mente. Aceite os ensinos. 1 Coríntios 2,14. Ora, o homem natural não aceita das coisas do Espírito de Deus, porque lhes são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. O que é o homem natural? O homem natural somos nós, irmãos, com a natureza pecaminosa e a inclinação para o mal. O homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus. Diz então ainda o verso, porque elas se discernem espiritualmente. Elas só podem ser entendidas através da atuação do Espírito Santo. Eu só posso entender plenamente a palavra de Deus se eu permitir que o Espírito Santo atue na minha vida, porque elas se discernem, as coisas da Bíblia se discernem espiritualmente. Discernimento espiritual é a capacidade de perceber e entender as realidades espirituais. Por isso faz sentido que uma pessoa com o coração aberto ao Espírito Santo enxergue a Bíblia de forma muito diferente de quem já a rejeita antes mesmo de ler. Quem acredita que a Bíblia não faz sentido, dificilmente vai procurar a verdade nas suas páginas. O que diz o apóstolo Paulo sobre a aceitação da palavra por parte do crente e os efeitos dessa aceitação? Veja o texto de Paulo em 1 Tessalonicenses 2,13. Outra razão ainda temos para nós para incessantemente dar graças a Deus é que, tendo vós recebido a palavra que de nós ouvistes, que é a palavra de Deus, acolhestes não como palavra de homens, e sim como em verdade é a palavra de Deus, a qual com efeito está operando eficazmente em vós, os crentes. O que o apóstolo Paulo está falando aqui é que os tessalonicenses tinham recebido a palavra, tinham aceitado a palavra que ele havia pregado, mas que era a palavra de Deus, efetivamente a palavra de Deus. E essa palavra de Deus, o que estava fazendo nos Tessalonicenses, estava operando de forma eficaz nos crentes, estava transformando a vida daqueles irmãos de Tessalônica. A eficácia da palavra de Deus em nossa vida depende da nossa fé. A palavra de Deus age em nós quando cremos. Se você abre a Bíblia acreditando que Deus tem algo a dizer pessoalmente para você, pode ter certeza, ele vai falar ao seu coração e atuar na sua vida. Mas tudo depende da sua fé e das expectativas. A boa notícia é que, mesmo que a fé seja pequena, Deus pode fortalecê-la. Veja lá Marcos 9:24. Mesmo que pareça do tamanho de uma sementinha de mostarda, conforme Lucas 17:6. Eu gosto muito, irmãos, mas gosto muito mesmo do texto de Marcos 9:24, que mostra lá uma fé vacilante. Um homem havia pedido a Jesus que libertasse o seu filho de uma doença, libertasse o seu filho de espíritos imundos. E agora o Senhor Jesus falou para ele assim: você crê? Porque ele disse assim para Jesus: se possível, por favor, faça isso, cure o meu filho. E Jesus disse assim: tudo é possível ao que crê. Jesus respondeu: tudo é possível ao que crê. Qual foi a resposta do pai?
Imediatamente o pai do menino exclamou, com lágrimas: Eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Que coisa, irmãos! Ele cria, mas ele tinha uma fé vacilante, ele não tinha uma fé completa. Ele tinha uma fé pequena. O mesmo verso diz assim: ajuda-me a ter mais fé. Ajuda-me na minha falta de fé. Ajuda-me a ter mais fé. Essa é uma oração que nós precisamos fazer, irmãos. Eu preciso fazer. Por isso que eu gosto muito desse verso, como eu disse. Ele se aplica muito a mim. Eu tenho fé, irmãos, eu creio no Senhor Deus, mas é suficiente? Ajuda-me, Senhor, por favor. Ajuda-me para que eu possa ter mais fé. Provavelmente essa pode ser a oração de muitos de nós, de muitos dos que estão assistindo esse vídeo. Por favor, Senhor, me ajude para que eu possa ter mais fé. Um dos grandes propósitos da Bíblia é nos mostrar como está nosso relacionamento com Deus e como podemos fortalecê-lo. Se o seu coração estiver aberto ao Espírito Santo, se você se aproximar da palavra com humildade, você sempre será transformado. Talvez essa transformação não seja visível de um dia para o outro. Muitas vezes ela acontece aos poucos, de forma quase imperceptível, mas ela acontece. Se aceitarmos a palavra de Deus, ela vai nos transformar. Ela vai nos transformar, como diz o texto, pouco a pouco, mas ela vai efetivamente nos transformar. Por outro lado, se insistirmos na indiferença, no pecado e na recusa à mudança, o estudo da Bíblia não terá efeito. O Espírito Santo nos convida a nos aproximarmos mais de Jesus Cristo. A pergunta é: queremos dar esse passo? Se dissermos sim, nos tornaremos sábios para a salvação e viveremos coisas que nunca imaginamos. Veja o texto de 2 Timóteo 3,15, um texto que também já lemos nesta semana. Que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Provavelmente muitos dos que estão vendo esse vídeo têm as verdades bíblicas, conhecem as verdades bíblicas desde a infância. Não abandone de jeito nenhum. Deixe que o Espírito Santo continue trabalhando, aumentando o teu conhecimento bíblico, porque eles podem, como eu disse o verso aqui para Timóteo, eles servem para a salvação pela fé no Senhor Jesus Cristo. Portanto, devemos aceitar a Bíblia, nunca devemos negá-la, e essa escolha pessoal é para a nossa salvação. Com que espírito nós temos nos achegado à palavra de Deus? Como é que nós nos achegamos à palavra de Deus? Com o coração aberto para aprender ou com críticas para descobrir algumas coisas que nós não concordamos e que nós achamos que não é bem assim ou que era para aquela época? Como temos nos achegado à palavra de Deus? Que o Senhor nos abençoe e que a gente possa chegar à palavra de Deus, chegar à Bíblia Sagrada, ao estudar a Bíblia Sagrada, possamos estar com a mente aberta para que o Espírito Santo trabalhe em nós e nos mostre a salvação pela fé no Senhor Jesus Cristo.